Então, mas vamos pensar para frente, certo? Claro. Vamos pensar para frente, senão a gente vai ficar aqui só... para trás não dá mais. Por exemplo, a canhota. Okay. A canhota não tem... O woke já foi. Já tá indo pro saco. O woke já era. Ganhei. Com esse negócio do Trump lá, você viu que todo mundo voltou para trás, as empresas e tal. Porque isso aí é um negócio antigo. Ninguém mais acredita naquilo lá. Chato. E não dá dinheiro. Antigo, chato e não funciona. O pensamento do Bolsonaro, pode ver isso, tá ok? Pátria, família. Deus, pátria, família. Deus, tá certo, família, liberdade. A liberdade também, tá certo. Também é um negócio que já tem 8 anos. A liberdade também, tá certo. Qual vai ser a pauta? O Brasil. O que é o Brasil da turma? O que a turma quer do Brasil? O que a gente quer do Brasil pra gente vislumbrar lá na frente? O que todo mundo tá meio com pensamento, porque tá tudo meio dividido, né? Sim. Tem gente que torce contra o Neymar e contra a Nanda. A Nandinha. A Nandinha. Mas é assim. Não, então, mas um negócio que todo mundo possa... Não vai ter algo que primeiro todo mundo vai concordar. Agora, o brasileiro é muito tomé, né? Só acredito vendo. Então, se ele começar a ver os resultados de decisões difíceis, talvez que o governo federal faça, ele começa a acreditar. Uma coisa que eu acredito que, assim, entre aspas, é simples, mas no Brasil, tudo que é pro bem é muito burocrático, né? E tudo que é pro mal é muito célere, muito rápido. Você dá mais autonomias para os estados, igual acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, você fazer um novo pacto federativo, por exemplo... você tem Goiás quer liberar o porte de arma. Minas Gerais fez um plebiscito, não quer. Fulano, o estado de São Paulo quer fazer isso. Se você dá autonomia para os governadores dessa forma, primeiro, você vai ter uma competitividade maior entre os estados, igual acontece nos Estados Unidos. Esse estado aqui é bom, esse estado aqui é melhor. Eu vou sair daqui e ir para o outro estado, igual aconteceu com a Califórnia, para o Texas. Você vai ter comparativos. São Paulo reduziu a criminalidade depois de fazer tal medida. Então, uma coisa que hoje, no nosso país, você não consegue fazer, até mesmo porque você tem um poder muito centralizado na União. E o segundo passo é as pessoas acreditarem que a maneira como o Brasil está hoje, digamos que nós temos eu vou falar a palavra câncer para analogia, como se fosse a esquerda, um câncer, no sentido de que gera malefício para uma pessoa. Um câncer você não trata com band-aid, você não trata com dipirona, você tem que ter efeito colateral, pô. Então, assim, como você vai combater o crime sem combater o criminoso? Como que você vai trazer paz para um país se você não pode tomar as medidas necessárias? Você está vendo aqui, São Paulo. A maior letalidade de São Paulo é de São Paulo agora entre todos os estados. 700 e tantos pessoas morreram com a letalidade policial. Mas se for de criminoso, para mim que se lasque, que morre 70 mil. Agora, o problema é que aí quando o cara está tomando essas decisões, vem faixazinha falando que derrite é o não sei o quê, que o Tarcísio está fazendo errado. Sim. Então sempre vai ter uma classe, perdão a palavra, de vagabundo que vai defender a criminalidade, que vai defender esse tipo de coisa. Só que se o governante tiver peito para poder segurar a onda e mostrar, viu, que agora você não está tomando tiro no meio da rua, viu que seu filho pode andar com o celular na rua sem ser roubado, viu que agora você está tendo um transporte mais tranquilo e não está entrando aquele monte de menino para te roubar. Então, assim, hoje, para mim, a pauta principal, e eu vi a entrevista inteira do Tucker Carlson com o Bukele, que é presidente do El Salvador, ele fala assim: se você hoje fosse governar um país, o que você traria para esse país? Paz. A paz se faz como? Combatendo a guerra. Combatendo quem não está trazendo paz. Então, para mim, quem que não está trazendo paz hoje? Crime organizado. É a própria política que muitas das vezes dá a possibilidade do cara fazer isso. É a justiça. Para mim, meu amigo, tem que ser tolerância zero com criminalidade. Caramba, velho, eu já morei na favela. Você fica com cheiro de maconha na tua rua, toda hora que chega droga é foguetório, entendeu? Talvez ali você passar ali na rua, tem gente empinando moto e pode pegar em cima de uma criança, e a lei é deles. Então, por que não ferrar esses caras? Porque, obviamente, o Estado brasileiro ganha com a criminalidade no Brasil. Com o tráfico de... Qual que é a coisa mais lucrativa hoje no mundo? Droga, pô. Tráfico. E você acha que nenhum desses caras que estão lá na ponta, eles ganham com isso, não? Quanto que deve ser uma sentença para poder liberar um vagabundo desse? Quanto será que deve ser uma sentença para poder liberar um traficante, igual o STF liberou esses dias para trás? Então, assim, tem que ter alguém para chegar e falar assim: se você fizer isso, você vai ser preso. Mas eu sou doutor, sou ministro. Sou crente, não posso xingar. Que se dane, você vai pra cadeia. Agora, todo mundo tem vontade de ver esse Brasil.
Todo mundo. Só que é muito difícil fazer isso. Mas quer, mas não quer perder nenhuma vantagem, nenhum privilégio. Não quer abrir mão de nada. Nego quer que faz um milagre. Precisa ver para acontecer. Sem esforço. Precisa ver para acontecer. Se alguém chegar com esse discurso, para mim, é o cara que vai ganhar presidente da República. Pode ter certeza. Se ele chegar, ó, nós vamos fazer isso, isso e isso, e esquece. É o que todo mundo quer. Ninguém aguenta mais. O povo tá de saco cheio. O Rio de Janeiro roubado, é difícil. O Rio de Janeiro parece Medellín, cara. É bizarro. Parece Medellín do cara. Não sei quantos assaltos de carro. E lá é o seguinte, a polícia não sobe o morro. Não sobe. Nem pode. Nem pode. Lei. A polícia não pode subir o morro. É uma lei. Filho, durante a pandemia. Durante a pandemia, Sami, o STF proibiu a polícia de fazer a operação dentro da favela. Sabe o que aconteceu? Foi incubadora de traficante, pô. Os caras podiam vender droga, podia fazer baile funk, porque você não podia ir pra igreja, né? Mas você podia ir pro baile funk, porque tem que ter distanciamento social. Mas os caras estavam se preparando, porque tinha mais dinheiro, mais consumo de droga, os caras podiam comprar, fazer as coisas dentro da favela e ninguém fazia nada. Então, sim, eles incubaram o crime hoje dentro do Rio de Janeiro. Isso aí é fruto de decisões, infelizmente, políticas. Infelizmente. E o Centrovski? O Centrovski de Oliveira. O Centrovski sempre bate ali, ó. Sim, bate ele com as bate duas. na canhota. Sim. Agora o Centrovski vai bater muito à direita por causa do Trump. O Trump foi um cara que deu uma chacoalhada da balança. E é isso que eu acho que o Bolsonaro devia ter. Ele falou isso da campanha. Ele falou que ele não ia ter reeleição. O Trump está fazendo isso porque ele não vai ter reeleição. Se ele tivesse mais 4, ele ia estar, ó, com medinho. E o Centrovski? Eu acredito que é o seguinte, que o governante ele tem que governar como se não houvesse de fato o amanhã. Para mim é como se, para mim a vida de todo mundo tem que ser assim. Para quem tem interesse aí, São Ligório, eu sou protestante, mas leio muita literatura católica também, e São Ligório tem um livro que chama Preparação para a Morte, que ele fala muito sobre isso, de que aqueles que mais fizeram em terra foram aqueles que mais tinham desapego a essa vida terrena, né? Então, quando eu olho esse tipo de decisão assim, óbvio, não sei se o Trump é guiado por isso, mas eu acho que tem que tomar dessa forma. Com relação ao Centrovski, né, o nosso atacante que chuta com as duas pernas. Lógico. Depende. Nunca perde. E de qualquer lugar. Depende da biruta. Isso, um dia é canhoto, outro é dessa. Um dia é canhoto, outra é dessa. Claro. Tem dia que ele nem chuta. Claro. Ele nem entra em campo. Cara, pra mim é o seguinte, os acordos têm que ser feitos, obviamente. Você tem uma matéria-prima que não tem como você... Não vou pregar um puritanismo político aqui, já defendi isso várias vezes aqui no Pânico, inclusive em debates mais acalorados, e continuo mantendo minha posição de que os acordos, eles precisam beneficiar um todo. Ele precisa beneficiar que seja direita, ou princípios, ou valores. Eu jamais vou fazer um acordo com o centro para poder, Nicolas, vota a favor aqui dessa matéria pra gente, e aí eu vou te dar um ministério lá. Se você for votar em algo, pode te dar um ministério, ok. Mas se esse votar em algo for votar para poder legalizar o aborto, eu jamais vou fazer isso. Então você tem que ter peso e contrapeso. Eu converso, Emílio, com todo mundo. Tem alguns só que eu não converso ali na Câmara, confesso, que é uma questão de insalubridade. Mas eu não converso. Os Janones, né? Sim. Agora, você tem que conversar, você tem que dialogar. Com relação, por exemplo, o menino lá do Rio, lá, o... Menino do Rio. Como é que ele chama lá do Rio? Do cabelo lá, Gabriel? Não, que é, o youtuber, porra. Que briga com você. Felipe Neto. Felipe Neto. E o Felipe? Esse aí pulou do barco. Ele pulou do cavalo. O Felipe Neto, coincidentemente, eu não sei, Sami, se tem alguma coisa a ver, que agora é o Lula na presidência, ele decidiu não falar mais sobre política. Ele pulou do cavalo. Pulou não, ele tomou uma decisão, pô. Falou, não quero mais falar sobre política. Eu falei, ele tem que fazer um título de maior covarde, bunda mole e frouxo de todo o Brasil. Até mesmo porque é um cara que é o seguinte, ele antigamente cresceu com um discurso falando mal, que não sei o que, para pororô, depois viu que o dinheiro foi pro outro lado, porque follow the money, né? Quer ver qual que é a política do cara, ver de onde que o dinheiro tá vindo. O dinheiro começou a vir da parte da esquerda, e aí, meu amigo, ele nunca erra. Ele é um semideus. Ele é pego jogando bola no meio da pandemia. Exato. Opa, perdão, foi só uma vez. Aí o Rica Perrone foi lá e meteu no meio dele. Falou, mentira. Tá aqui, ó, foto do dia tal. Você jogando bola. Então, assim, é um cara que nunca se sustenta. Ele nunca vai, por exemplo, entrar num debate, por exemplo, comigo. Porque ele sabe que seria, tipo, o fim dele. Mas pode entrar no fight lá no Não, ele me então, mas ele também é influencer, né? É influencer. Não, mas não é. Claro que é. Ele é um influenciador.
influenciador, fez campanha para o Lula, fez o L, participou do comercial da propaganda eleitoral, narrando a propaganda do PT, e agora, amigo, simplesmente desaparece. Porque para ele é muito conveniente, né? Eu defendo, se der bom, o bônus é meu. Se der ruim, pessoal, eu não quero mais falar sobre política. Então, assim, o erro não tá no Felipe Neto. O erro tá em quem acredita nele. Exato. O Felipe Neto é a segunda vergonha do Brasil. A primeira é você que acredita nele. Então, mas eu acho que o eleitor tem o direito de mudar de lado imediatamente. Tranquilamente. Com certeza. O eleitor, você que é eleitor, vote consciente. E se quiser mudar de lado, mude a hora que quiser. Eu vou dar uma dica melhor, Emílio. Porque você tem o poder lá. Se você aí quiser pegar na época eleitoral os R$50 da cesta básica e votar em outro candidato, você pode. Faz isso. O André Fernandes, mesmo lá no Ceará, o André, inclusive, fez uma campanha sensacional. Um abraço para o André Fernandes, meu amigo, que deveria ser prefeito ali de Fortaleza, mas vai ser num futuro próximo. E, cara, ele falou, pessoal, o negócio é o seguinte: se você, como é que fala? Pegar ali a compra de votos, né, do cara e votar em outro, voto secreto. Acabou, pode fazer isso. Ele perdeu por uns 6 mil votos. Sim. Com a máquina toda do PT em cima dele e outra. Teve aqui, né? Ele sozinho lá na rua, aí no segundo turno, sozinho. Eu fui, me chamou, o Bolsonaro foi no primeiro turno, mas, meu amigo, os caras montaram um batalhão. Foi Lula, foi Camilo Santana, foi um tanto de gente. E o cara conseguiu ser um fenômeno. Ele teve mais votos em Fortaleza do que o Bolsonaro para a presidência. Então ele realmente atingiu mais pessoas e furou uma bolha. Então, cara, para mim é isso. É você permanecer firme que as pessoas vão acreditar em você. E se você fez o L e se arrependeu, é só mudar. É isso aí. É isso aí. Simples assim. É isso aí, bichão. É claro. Simples assim. E quem votou no outro lado também, se quiser mudar, pode mudar. Muda também. O eleitor pode tudo. Lógico, não é? É a liberdade. É lógico. Isso é que é gostoso. Isso é que é gostoso. Tem pergunta? O Hugo Mota agora, mais gente boa que o Arthur Lira e a anistia com ele. Eu achei que ele... Tem que esperar. Sem Trotsky de Oliveira. Tem que esperar. Mais uma vez, tem que esperar. Eu espero muito que a anistia passe. Eu acho que é uma pacificação para o nosso país. Muita gente está falando ainda, né, do filme Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui. Pessoas sensibilizando com pessoas que estavam ali na época do regime militar. Muitas pessoas inocentes, né, morreram nesse período. Inclusive, segundo a própria Comissão da Verdade, criada pela esquerda, foram 400 e poucas pessoas mortas, desaparecidas nesse período. Um número que, você comparar com a ditadura cubana, é um número, enfim, praticamente inexpressivo. Contudo, pessoas estão tendo sensibilidade com pessoas que, enfim, assaltavam bancos, né, matavam militares, mas não estão tendo sensibilidade com pessoas que não têm uma linha na sua ficha criminal, como pessoas que estão presas pelo dia 8. São terroristas? Não. São pessoas que cometeram um crime? Sim. São vândalos? Sim. Tem que pagar? Sim. Mas não com 17 anos de cadeia, cara. E muita gente chega e fala, mas só porque é de direita. Cara, não, mais uma vez, repito, precisam pagar pelos crimes que cometeram. Você não pode invadir prédio tem público, umas velhinhas lá, pregar, enfim, um monte de coisa e passar impune. Porém, 17 anos de cadeia aqui, Emílio, nem o idealizador do mensalão pegou. Nem estuprador pega isso aqui no nosso país. Nem líder de facção criminosa pega isso aqui no nosso país. Então, peraí. Se é para poder, de fato, ter anistia irrestrita, geral e ampla para terrorista que atazanava na época do regime militar, por que também não para essas pessoas que, enfim, fizeram o grande crime de perder o Mané numa estátua em frente ao STF? Foi besteira, foi erro, foram vândalos. E espero que, enfim, tenham sensibilidade para pacificar o país. E tem umas velhinhas lá também, né? Tem uns senhores de idade, né? Tinha gente. Quantas pessoas estão. Eu acho que tá tendo ainda. Tá tendo julgamentos ainda, mas eu acho que há 300 pessoas agora presas. Inclusive, até pouco tempo tinha autista preso, morador de rua preso, tá? E eu posso te falar, eu fiz 10 vídeos, tá bom? Durante o ano passado, durante esse período, mostrando os 10 piores casos de pessoas que foram injustiçadas. Existem pessoas, assim, que pegaram crimes que fizeram crimes, mas tomaram penas proporcionais, mas há inocentes. É isso que o pessoal não está entendendo. Há inocentes, pessoas que, enfim, entraram lá, viram o que estava acontecendo. Mas agora tem que esperar. Pessoas que nem estavam lá. Então, mas tem que esperar esse julgamento agora para. Então, eu não sei, confesso, qual que seria o timing disso, mas primeiro, por que o STF está julgando essas pessoas? Elas não têm foro privilegiado, o STF julga... Mas é que entrou nessa... Entrou entrou lá na pasta, naquela pasta lá. Aí que tá, né? Um ministro toma conta de tudo, tudo cai no STF. O Dino estava decidindo sobre contrato de funerária em São Paulo. Tipo, por que o ministro está tocando sobre isso?
Por que esse cara que pegou todos os processos a respeito dessas pessoas, o processo não é físico? Mas isso aí não é a falha, não é a falha da lei? Do Congresso? Do Congresso. Porque o Congresso também vai empurrando tudo, tudo que não dá... Pera lá. Tudo que não dá voto, o Congresso vai... Tudo que é impopular. Tudo que é impopular, o Congresso vai tirando da frente. Há uma brecha na lei de que, caso haja vacância de decisão do Congresso, o STF ele decide sobre isso. Houve vacância sobre aborto no Congresso? Não. A esquerda não conseguiu emplacar isso. E aí o STF tomou para si. A Rosa Weber, que, meu amigo, você, Rosa Weber, se você não se arrepender, não pedir perdão para Deus, você deu um passo longo pro inferno. Porque ela foi a pessoa que deu o voto para poder dar continuidade ao aborto no nosso país. Pô. Então, assim, peraí. A questão do porte de drogas, né? Legalização da maconha. O STF tomou para si. No Congresso nunca passou. Então, eles usurpam os seus poderes a todo instante, pô. Não tem dessa de que, você acha que o STF está preocupado com o Brasil e agora, não, o Congresso não decidiu, deixa para mim decidir. Tá de sacanagem, olha quem que indicou aqueles caras para lá, pô. Você tá muito bravo, hein? Tá bravo. Tô bravo, sabe por quê, bicho? Tá a direita piroca na cabeça. Pode falar, sabe por que você fica indignado? Delari, pra nós acabar aqui. Delari baguncinho. Delari tá feliz. Deixa a gente continuar. Tô brincando. A grande questão é a seguinte: as pessoas estão indignadas, as pessoas querem algo de fato novo, que é algo que coloque esse país pra frente. E posso falar uma coisa: você pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode não gostar de mim, não importa. Mas fazer as mesmas escolhas, esperando resultado diferente, você vai tomar pra dentro sempre.